Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Mulheres Políticas. Eu sou a Lu Rodrigues e hoje está comigo aqui no estúdio uma convidada muito especial. Ela é mãe, empresária, militar há 24 anos e enfrenta pela primeira vez um pleito como candidata a vice-prefeita da capital dos gaúchos, Porto Alegre. Betina, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, por ter aceitado o convite. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. É uma oportunidade ótima das pessoas me conhecerem, né? Então, todo mundo sabe que eu sou estreante, mas eu estou estreando numa majoritária. Já pensou? É um desafio destaque grande. E é mais motivo para as pessoas quererem saber quem eu sou e de onde que eu surgi, como que é. E eu fico feliz de ter essa oportunidade. Eu fico feliz que tu tenha aceitado fazer essa conversa aqui, né? Sim. Vou te contar um pouquinho do programa, então, Betina. A ideia do Mulheres Políticas é trazer mulheres que inspiram outras mulheres ou que estão, né, começando ou estão curtindo esse trajeto aí da vida política. E eu começo sempre convidando as minhas convidadas a se apresentarem. E eu vou te fazer a mesma pergunta. Me contar um pouquinho da Betina pela Betina. Como é que foi, né? Como é que foi essa tua trajetória, assim? Tu, como empresária, que foi teu primeiro movimento, tu é formada em veterinária. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Então, eu entrei na faculdade de veterinária no início da década de 80. Então, eram tempos complicados para a mulher dentro de alguns setores da veterinária. Então, na época da faculdade, os alunos costumam fazer algumas extensões, onde a gente vai em propriedades, principalmente propriedades rurais, prestar atendimento técnico com professores e ali a gente aprende, a gente cria a prática da rotina, enfim. Então, não foi nenhuma nem duas vezes que eu cheguei em propriedade rural e os peões, assim, se olhando meio de lado e olhando para mim. Isso aí é mulher para dentro de casa, não é mulher para lida. Então, é uma coisa muito surreal tu lembrar disso. E eu não pegava pilha disso, apesar de eu ser bem novinha. Eu entrei com 17 anos na faculdade, né? Eu disse, não, eu tô aqui. A gente toma essa decisão aprender. Bem cedo, né? Qual é a carreira? 17 Mas eu tinha uma anos, convicção, assim. Na época que a gente fazia vestibular específico, né, para cada universidade, na URGS tu podia marcar a segunda opção. Então, tu te inscrevia para determinada coisa e tinha a segunda opção. E eu não marquei a segunda opção, eu não cogitava uma segunda opção, né? E a medicina veterinária nunca foi um plano B para a medicina para mim. A medicina veterinária era o que eu queria. Eu queria. E, na verdade, eu queria trabalhar com animais selvagens, né? Então, aí foi, acho que, a minha primeira frustração, para dizer bem a verdade, porque foi acompanhando a rotina em zoológico que eu vi que não era aquilo que eu queria. Então, mas foi um caminho muito legal. Tu é porto-alegrense? Nasci em Porto Alegre, eu nasci em Teresópolis, na verdade, em casa. Tinha meus cachorros, andava de bicicleta. Aí, com 6 anos, a minha família se mudou para Venâncio Aires, para perto dos meus avós, que moravam ali na Rua do Brick, da Redenção. E aí, ali eu deixava a minha bicicleta e ia andar de bicicleta no parque. Eram outras épocas, né? Então, a gente nova andava sozinha por aí, não tinha problema. E aí eu fiquei nesse bairro, né, até 18. Eu entrei na faculdade, em seguida voltei para Teresópolis e aí morei lá até a minha mãe falecer, em 96. E aí eu me mudei para o apartamento onde eu moro hoje, no Bonfim, que fica ali bem no coração de um dos bairros que eu mais gosto da cidade, né? Eu amo morar no Bonfim, amo. E terminando a tua graduação, tu foi... Não, então... Entrar para uma nova fase como empresária. Como é que foi essa transição? Porque assim, então, durante todo o trajeto, né, durante a faculdade, eu optei pela clínica e cirurgia de pequenos. Fui, num primeiro momento, para a USP, fiz uns cursos especializados, né, na área de clínica e cirurgia, principalmente dermatologia. E depois eu voltei para Porto Alegre, fiz a prova da residência, fiz a residência no Hospital da URGS, 2 anos assim, de um aprendizado sensacional. E foi o que me deu estrutura, não só de maturidade, como de sabedoria, de conhecimento, de prática, para poder abrir a minha clínica. Então, essa casa, que era dos meus avós na época,
Meu avô já havia morrido, a minha avó era viva, e ela me alugou a casa para eu poder abrir a clínica com a minha sócia, Marília, e ali tive clínica por quase 10 anos. Foi um período, assim, desafiador. Eu sei muito bem o que é entrar o mês devendo aluguel, devendo fornecedor, devendo pagar funcionário, os impostos e tal. E durante o mês tu conseguindo chegar lá e fechando as contas. Então, eu acho que esse conhecimento dessa fase da minha vida é muito importante por valorizar, né, o empreendedorismo, as dificuldades que se tem para justamente poder abrir um negócio e tu deslanchar de uma forma a se sustentar e trabalhar bem. E foram 24 anos, o São Neto ainda está no Exército, né? São 24 anos de Exército. Sim. Me fala um pouquinho dessa trajetória no Exército e na liderança. Tu foste líder dentro do Exército também, né? Conta um pouquinho dessa história para nós. Então, assim, pode se perguntar por que tu largou uma clínica exitosa para ir para o Exército, né? Então, aí entra a figura do meu ex-marido, né? Eu conheci ele em Porto Alegre, ele comandava uma companhia de comando aqui na 3ª Região Militar, e ele já estava transferido para o Rio de Janeiro. Então, nós tivemos um namoro à distância durante um bom tempo, né? Ele vinha para cá, ficava um tempo, eu ia para lá e tal, até que ele começou a insistir para eu ir morar com ele. Mas, para uma mulher que trabalha desde os 23 anos, é difícil, né? Tu largar tudo e ir para ser, né, uma pessoa que não tem um emprego. Eu não conhecia ninguém no Rio de Janeiro para tu começar a fazer teu nome, né, dentro da área e tal. E aí ele disse, tu podia vir para cá e ser veterinária do Exército. E eu, mas como é que isso funciona? Porque como eu não tinha militar na família, eu não sabia como é que se ingressava, não sabia nem que era possível um veterinário entrar, né, assim, na parte técnica, trabalhar com atividade fim. Aí eu levei o meu currículo para o Comando Militar do Leste, né, aqui é o Comando Militar do Sul, e fiz o meu processo seletivo, fui aprovada, e lá eu trabalhei no Instituto de Biologia do Exército, que foi sensacional, acho que foi uma das fases mais legais de trabalho da minha vida. Por que, Betina? Então, o Instituto de Biologia, ele é voltado não só para a parte de exames laboratoriais, como para a produção de soro antiofídico. Ah, sim. Né, o plasma hiperimune, na verdade. Então, tinha o serpentário, que é uma área que eu gosto de trabalhar, aprendi a trabalhar no zoológico, eu gosto muito de cobras e animais peçonhentos. Eu sei, é um gosto estranho, não é muito combinante com mulher, mas eu adoro. E lá a gente tinha, então, os cavalos na fazenda, tinha o Instituto de Biologia e se trabalhava em parceria com o Butantan. Foi uma experiência sensacional, assim. E aí, nesse ano, que eu descobri que podia fazer concurso, podia entrar de carreira. Embora eu não tivesse, assim, esse anseio num primeiro momento, porque eu tinha minha clínica. E eu tinha e a clínica ficou aberta aqui? A minha ex-sócia, né, muito amiga minha, até hoje sempre foi muito amiga, ela ficou com a parte dela e eu arrendei a minha parte. Tu poderia voltar a qualquer momento? A qualquer momento. Sim. Inclusive, assim, o plano era eu ficar 1 ano no Rio de Janeiro e voltar para assumir a clínica, né? Mas, na insistência do meu ex-marido, né, faz o concurso, né, grande coisa. Se não passar, não passou, porque é um concurso muito difícil. São em torno de 3 vagas para o Brasil inteiro. Então, as pessoas têm uma dificuldade de ser aprovada e tal. E ele insistindo, né, para eu fazer, acabei me inscrevendo, fiz o concurso e passei. E aí iniciou um dos maiores dilemas da minha vida. Porque as pessoas ficaram estarrecidas, assim, a minha família, os amigos mais chegados. O quê? Tu vai largar a clínica? Uma clínica de sucesso. Eu ganhava bem mais na clínica do que no Exército. Mas eu sabia o que era ser autônoma, né? O que, assim, as dificuldades e tal. E eu fiquei, acho que umas 2 ou 3 noites sem dormir. O que eu faço com essa aprovação, né? E acaba que eu entrei, né, para o Exército de carreira. Daí, nesse momento, tive que vender a minha parte da clínica, né? Porque a minha sócia queria uma sócia. Ela não queria uma funcionária, ela queria alguém que levasse junto. E
fiquei mais um ano no Rio de Janeiro, então, fazendo o curso de formação de oficiais, né? Então, esse concurso que eu fiz, eu entrei com 34 anos, por ser veterinária, no quadro complementar de oficiais. Então, assim, eu não sou uma oficial de AMAN, eu não sou de escola tradicional das armas, né? Então, o Exército, ele busca, nas áreas de saúde, administração, informática, todas as áreas, ele busca, digamos, oficiais que vão complementar o quadro das armas, dos serviços e tal, para ter um apoio técnico correto e buscar a execução dos serviços necessários, né? Mas foi um período bem legal. No final desse ano, então, eu fiquei morando no Rio de Janeiro 2 anos e um pouquinho. Eu queria voltar de todo jeito para Porto Alegre. E o meu ex-marido era carioca, ele gostava de morar no Rio. E a gente morava muito bem, a gente morava no Leme. Eu trabalhava bem longe, eu morava na frente da Vila Militar. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe a distância que é. Eu fazia 45 quilômetros para ir, 45 quilômetros para voltar, e é 45 quilômetros de Rio de Janeiro, não é 45 quilômetros de estrada, né? Então, era bem complicado. E eu queria uma vaga que eu pudesse voltar para Porto Alegre. Tinha vaga em vários outros lugares, em Natal, em Brasília, em várias cidades do país, porque o Exército ele é nacional, né? Não é uma coisa regionalizada. E aí tinha vaga no 3º Batalhão de Suprimento, que é aqui em Nova Santa Rita. E eu resolvi vir para cá, mesmo morando em Porto Alegre. Aí eu pegava carro, também pegava estrada. Não tinha a rodovia do Parque na época, então era mais demorado, era 116 com engarrafamento. Bem complicado. Mas assim, eu voltei para Porto Alegre. Era o que eu queria, né? Então, fiquei... E o que fazia essa unidade? O que é? Então, o 3º Batalhão de Suprimento é uma unidade muito peculiar e única no Exército. É a maior unidade logística da América Latina. Então, ali dentro giram suprimentos de todas as naturezas. A gente brinca no Exército que ali a gente trabalha com o foguete ao alfinete. Tudo que... né, arroz, feijão, comida, munição, peça de viatura, até helicóptero, né, tem lá dentro. É um mundo. É um mundo, é sensacional. E quando eu cheguei lá, até, se nós vamos entrar nessa esfera, mulheres em lugares inóspitos, por assim dizer, eu era a única oficial com 750 homens. Então, eu sei bem o que é passar por esferas onde a gente tem alguns caminhos meio difíceis, né? Na veterinária, com o exemplo que eu dei, né? Nas áreas mais, principalmente nas áreas rurais, e no Exército, né? Nessa peculiaridade, né? Mas é uma coisa muito legal, porque assim, eu cheguei no batalhão, no 3º Batalhão de Suprimento, como primeiro-tenente veterinária. A minha atividade fim era uma atividade técnica, voltada para o canil, né? E para o recebimento de alimentos e medicamentos. Porque a parte de classe 8, que seria a parte de suprimentos médicos, que a gente chama, também era minha responsabilidade. Então, pode parecer que, por eu ser uma técnica, eu não me envolvesse com as atividades militares, mas não. Eu era tenente. Por ser tenente, eu concorria a uma escala que se chama oficial de dia. A maioria das pessoas que não é militar não sabe o que seria isso. Então, assim, o oficial de dia é um tenente, esse é o posto que concorre a essa escala, no qual o tenente ele é responsável pela segurança do quartel e por todas as decisões que envolvem o comando quando o comandante não está. Perfeito. Então, num primeiro momento, eles queriam deixar eu de fora da escala, porque eu era a única mulher. E eu, não quero ficar de fora. Eu não vou começar a minha carreira militar sendo privilegiada por ser mulher. Não, eu sou tenente, eu sei atirar, atiro muito bem. Por que eu vou ficar de fora da escala, né? Então... Esse foi teu primeiro embate dentro do Exército como mulher. Esse foi, Mas assim, então, como eu estava dizendo, a gente entra como primeiro-tenente. Mas primeiro-tenente vindo de uma escola de 1 ano. Então, a gente era mais antigo, em termos de hierarquia, de posto,
do que muitos sargentos. O sargento está na hierarquia abaixo do tenente. Mas, assim, um primeiro sargento tem mais de 20 anos de exército. Perfeito. Entendeu? Então, muitas vezes, eles ficavam desconfortáveis, né? Com a minha presença. E tu assumiu, então? Tu assumiu essa função? Não. Eu era chefe do canil, Perfeito. chefe do Laboratório de Inspeção de Alimentos e Bromatologia, o LIAB, que a gente chama. Recebia alimentos, fazia toda a parte técnica, mas eu também era militar, né? Então, assim, um comandante meu disse uma coisa que eu acho muito, muito louvável. Ele disse, Bettina, a palavra motiva, mas o exemplo arrasta. Então, assim, sempre que eu pagava uma missão, vamos fazer uma patrulha, tem sinal de gente dentro do quartel, era um quartel enorme, 540 hectares, 1,5 km de margem de Rio dos Sinos. Então, assim, um lugar sedutor para entrar pessoas de fora, né? E lá a gente tem armamento, como eu falei, tem munição, são 16 paióis de munição leve. Então, é muito perigoso, todo cuidado é pouco. Só que cada vez que tinha uma patrulha, eu ia junto. Né? Eu não dizia, vamos lá ver o paiol 16. Eu ia junto. Se precisasse, a gente ia com o cachorro, porque às vezes era de noite. E cachorro vê, escuta e cheira melhor que a gente, né? Então, era sempre uma coisa ombro a ombro, sabe? E tinham duas características minhas, além de eu trabalhar bem na minha área e ir junto quando eu dava uma missão, que eles admiravam. O fato de eu gostar de cobra. Eu proibi que matassem cobra no batalhão. Então, não que eles respeitassem o fato de eu gostar de cobra, mas o fato de eu não ter medo de cobra. Então, assim, quando eles iam capinar no entorno dos armazéns, eu sempre dizia, não matem cobra. Se virem alguma cobra, me chama que eu pego. Então, numa capina de primavera, a gente pegou 23 cruzeiras. Uau! Porque, como eu disse, era uma área grande, né? E aí eu pegava elas, levava para outros lugares, ou em campo rural, ou então até para os serpentários aqui da cidade, para o MCT da PUC, e no Jardim Botânico tinha a Gláucia, que era responsável pela parte de ofidismo e tal, e levei nem sei quantas cobras para lá. E o fato de eu atirar bem, né? Então, sempre que tinha qualquer evento, assim, tem um armamento tal para a gente testar, eles ligavam direto, tenente, a gente está aqui, né? Vamos fazer um tiro agora, você não quer vir junto? E aí eu me desbarrancava de onde eu estivesse no batalhão para ir lá atirar. E a gente fazia competição, e volta e meia eu ganhava, e aí eles ficavam loucos. Mas, assim, aquilo ali foi tornando uma coisa tão leve, tão boa, tão produtiva, né? Porque existia, né, a hierarquia, a disciplina, mas eles respeitam muito quando tu participa. E esse número de mulheres ainda é pequeno hoje nessa unidade? É uma característica, né, Bettina? Não, sempre tem muito menos mulher. Né? A última vez que eu soube, tinha acho que 6 mulheres. Sempre é uma minoria sempre é menor. bem considerável, né? Agora até eles estão incorporando menos soldados por motivos outros, então não chega a fechar o efetivo de 750, geralmente fica menos, mas é uma desproporção muito grande. Né? E nesse batalhão eu participava de todos os processos licitatórios para compra de alimentos, para compra de medicamentos, principalmente para o medicamento que ia para a tropa, né? Então não é o medicamento hospitalar, mas é o medicamento que vai para que a gente chama de formações sanitárias. Então, era uma quantidade muito grande de tudo. Né? E essa participação era como? Era na concepção, era no edital, na conferência? Onde é que ficava? Então, eu participava na formulação do termo de referência, que é onde o que tu diz, o que tu quer comprar, qual quantidade. E é muito importante que o termo de referência seja bem feito para tu não receber gato por lebre, que nem a gente diz, né? Se eu digo assim, eu quero presunto. Não. Aí eu vou receber, muitas vezes os presuntos são apresentados meio ruins, assim. Então, tu tinha que dizer que era um presunto de corte de suíno, de grupos musculares sem adição de outras proteínas. Tu tem que redigir um termo de referência bem feito. E depois disso, acontece a licitação. Hoje em dia ela é com base de pregão eletrônico. Antigamente tinha até esquemas mais antigos e tal. E depois o recebimento, o armazenamento, a distribuição.
Então, assim, eu sou da área da gestão desde carregar saco de arroz com soldado, né, descarregando caminhão, até terminar empenho, liquidação e pagamento da entrega como um todo. Então, essa visão em que eu consigo perceber tudo que envolve a administração, a contratação e os cuidados com a legalidade do processo, e isso é uma coisa que eu estou trazendo para a prefeitura. Isso aí nem todo mundo manja, nem todo mundo sabe, né? Então, eu acho isso uma coisa muito boa. Então, já vamos entrar nesse assunto. Como é que foi essa decisão de entrar na política? Como é que foi esse convite? Como é que tu recebeu isso? Porque é uma mudança, é mais uma das mudanças na tua vida, né? Pois é. Então, assim, eu tive algumas oportunidades de trabalhar com a administração fora das Forças Armadas, né? Um momento foi quando aconteceu a Covid, né? Que o Exército no Rio Grande do Sul, aliás, foi o único estado da federação onde quem fez a logística da medicação de UTI Covid foi o Exército. Ah, tu já chegou a trabalhar nessa frente. Então, assim, eu servia no 3º Batalhão de Suprimento. Depois de 5 anos, eu vim transferida para Porto Alegre, servi em algumas unidades e no grupamento logístico. O grupamento logístico, ele enxerga o Rio Grande do Sul, né? Então, assim, é uma visão mais macro, se for comparada com o batalhão. E dentro do grupamento logístico, nós tínhamos o Classe 8, então, que é o que gerencia a parte de medicamentos, equipamentos médicos e esse tipo de coisa. E nós assumimos, então, a logística em 197 hospitais em todo o estado. Foi um trabalho hercúleo, um trabalho em conjunto, né? Não só do grupamento, mas de outras unidades em apoio de transporte. Eram produtos, medicamentos muito sensíveis, de difícil aquisição. Muitos deles eram termoláveis, que a gente chama. Então, são, o que é, Betina, um termolável? São medicamentos que têm que ter uma temperatura controlada muito estreita. Né? Então, não é com qualquer viatura ou de qualquer forma que pode transportar. Foi, assim, foi uma experiência que eu acho que a gente não aprende em faculdade, a gente não aprende em curso, a gente não aprende em lugar nenhum, né? E aí eu comecei a conhecer algumas facetas da administração pública fora Exército, porque a minha esfera era federal, né? E esse aprendizado eu acabei levando também para o Comando Militar do Sul, porque daí eu fui transferida do GPT-LOG, 3º Grupamento Logístico, para o Comando Militar do Sul. E aí, ao invés de um estado, Rio Grande do Sul, a gente enxerga 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, assim, as atribuições, na medida em que tu vai sendo promovido, elas vão crescendo contigo, né? E no Comando Militar do Sul foi outro aprendizado, assim, que eu não tenho nem como descrever. E o trabalho em equipe é fundamental. Perfeito. Né? Então, acaba que a gente lidera, né? Lá eu esqueci de comentar, mas no 3º grupamento, no 3º Batalhão de Suprimento, eu era, em várias ocasiões, comandante da 3ª Companhia de Suprimento. Então, era eu, mulher, a única mulher militar do quartel, e mais de 200 homens, né, comigo. E o espírito de corpo era tão grande que se eu dissesse, olha, eu preciso agora de uma pedrinha que fica ali na Lua, voluntário, levantava a companhia inteira, sabe? Porque eles podiam confiar na liderança, a liderança era sólida, dava as missões e dava os meios. Então, assim, eu só tenho a agradecer ao Exército e eu não tive problema, assim, por ser mulher, né? Até porque eu acho que a gente trabalha em complemento, sabe? Eu não vou fazer uma pista de pentátulo militar, por exemplo, que é uma pista de desafios, de obstáculos que requer força, agilidade, treino, e sobe daqui, sobe dali, cai num buraco. Eu, uma vez caí no buraco, precisei de gente para me tirar de dentro, porque a gente não tem aquela força. Mas ok, tá tudo bem, né? A gente contribui de outro jeito, a gente contribui com outros formatos, e isso é bem visto, né? Não é exatamente um problema. Muito bem. E como é que foi esse convite para entrar na política? Então, aí estou terminando, né, o meu tempo de quartel, quase 25 anos de coturno, que nem a gente diz. E eu realmente estava já pensando o que eu vou fazer ano que vem e tal.
E a comandante Nádia, pessoa que eu já conhecia há bastante tempo, veio até mim me convidando, né? Perguntou o que eu ia fazer ano que vem e tal, e fez o convite. Eu confesso que eu fiquei muito surpresa, né? Quem me conhece muito bem, que é do partido, é o Zuco, o deputado, né? O Zuco, ele me conhece não só muito bem por a gente ter trabalhado junto, como porque o irmão dele, o general Zuco, foi meu comandante nesse 3º grupamento logístico e me acompanhou, né, profissionalmente dentro da carreira durante muito tempo. Então, assim, eles entenderam que eu tinha o perfil que era preciso para, né, para complementar essa parceria com o Melo. Eu, após passada a surpresa, eu fiquei pensando, gente, eu acho que sim, sabe? Eu sou competente, eu sou honesta, eu sou uma pessoa que valoriza o fato de ser mulher, mas valorizo também o fato de eu ser competente, confiável, uma pessoa disposta, que quer melhorar, seja lá o que for. Uma vez um comandante meu me disse, Betina, tu é uma locomotiva de coisa boa. Onde eu te boto, as coisas funcionam melhor e todo mundo trabalha melhor. Então, quem sabe, na prefeitura não vai ser a mesma coisa, porque tudo que eu fiz eu tive sucesso. Então, eu acho que não vai ser agora que eu vou deixar a bola picando, né? E tu tomou essa decisão com segurança mesmo? Sim, tomei com segurança. É como todos sabem, né? Eu sou estreante na política, mas não sou estreante nem na vida, nem em gestão pública, nem no conhecimento do que é empreender. Eu sinceramente acho que eu posso fazer muito, sabe? E eu posso depois ter orgulho de falar, eu fiz, eu fiz. Eu entrei, eu fiz. Muitas pessoas me cumprimentaram pela coragem. Eu acho que realmente tem que ter coragem porque a gente se expõe, né? A gente se mostra, a gente deixa pessoas que a gente não conhece entrar, né, de uma certa forma na vida da gente. Mas se as pessoas boas, honestas, corretas não forem tentar, né? Quem sabe não vai ser uma boa opção. Já falou mais de uma vez que é uma estreante na política, né? E até aqui, né? Pelo que tu tem avançado, né? Nesse caminho, assim, quais são os principais desafios que tu acha que as mulheres, né? O que tu como mulher tem enfrentado nesse ingresso na política? Tem enfrentado algum desafio que foi importante, foi relevante para ti, para nos contar, assim? E o que tu acha que funciona? Como é que funciona isso para as mulheres hoje? Eu vejo muitas mulheres reclamarem de falta de espaço ou mesmo de como são recebidas, né, em momentos de fala, em momentos em que elas têm que expor as ideias. É claro que, como eu não tenho ainda experiência nisso, eu não enfrentei esse problema, eu não saberia dizer exatamente até que ponto isso vai me incomodar, né? Mas eu sempre vi que a gente não deve se valer do gênero para pedir respeito. Então, assim, se tu trabalha bem, se tu é correta, se tu persegue as tuas ideias com coerência, com envergadura, eu acho que é possível, acho que é muito possível, né? E, de qualquer maneira, existe agora, até pela lei, um percentual de mulheres para trabalharem e tal. Eu vejo que é uma atividade que, digamos, exige muito tempo, exige muita dedicação. E é compreensível que as mulheres, em determinadas fases da vida, não tenham condições de dedicar esse tempo, de fazer de tornar isso tudo possível, né? Hoje em dia, a minha filha tem 20 anos. Ela agora é aluna de medicina, passou para a URGS, então é uma pessoa encantadora, capaz, estudiosa, super... Eu até me emociono de falar dela. Que lindo. Mas, assim, ela não demanda mais aquela demanda que tem uma criança, né? Sei bem, eu tenho um de 2 anos e 4 meses. Bastante Então, atenção, bastante tempo. Então, assim, ser mãe e ser mãe presente, ser uma mãe eficiente. Então, assim, eu vejo a minha filha uma pessoa
legal, sabe? Bem introduzida na vida, na sociedade, entre os amigos. Um exemplo de êxito dela como aluna é o fato dela ter sido aprovada em medicina na URGS, que é uma das provas mais difíceis, eu acho, né? E ela ela fazia medicina em Pelotas, ela fazia cursinho de noite, EAD, para conseguir tentar, mais uma vez, o vestibular da URGS, e conseguiu. Então, ela é dedicada, ela é divertida, ela é tudo de bom. Então, eu me considero exitosa até nisso. Perfeito. Né? Então, e eu não sei se muitos anos atrás eu teria tempo e condições, né? E respeito, porque criar um filho não é uma tarefa fácil, né? E colocar no mundo só é fácil. Colocar no mundo, isso é biológico. Isso não é ter filho. Ter filho é quem dá um suporte, quem dá orientação, quem ensina e quem participa da vida do filho de uma forma eficiente, né? Então, eu acho que eu agora tenho tempo, tenho vontade, tenho competência, tenho experiência. O que eu preciso mais? Não, e tenho o Melo! Meu Deus do céu! O que eu preciso mais? Né? Que aquele homem é sensacional, né? Como prefeito, como pessoa, como tudo. Não vou nem ficar falando dele, porque o assunto é mulheres na política, né? Então, não vamos desfocar. Mas que ele Mas é importante, é uma parceria importante, né? É um jogo duplo, né? Vai jogar de dupla, né? Não tem como avançar eu não sem, sei né? se eu aceitaria se fosse para ser Perfeito. de outro né, candidato. Provavelmente não. Provavelmente não. Então, logo que teu nome foi anunciado, muitas manifestações aconteceram, né? Não da tua parte, mas vieram, Sim. assim, né? E queria entender um pouquinho de ti, assim, porque muitas pessoas quiseram contar quem era a Betina, sem a Betina falar quem era a Betina. Como é que tu lidou com isso? Como é que tu lida com isso? Então, como tu disse ali no início, eu sou militar da ativa. Por ser militar da ativa, eu só poderia me manifestar ou dar qualquer tinta sobre mim como candidata depois da convenção. Então, assim, as coisas elas foram largadas de uma forma abrupta nas redes sociais e na imprensa, de forma que eu não podia falar, não podia vir me perguntar e eu tinha que desviar do assunto, tinha que lidar com uma forma um pouco mais discreta, porque tinham que ser cumpridos os prazos legais, não só pela legislação eleitoral, né, que tem as suas peculiaridades, como pela legislação militar, que também tem as suas peculiaridades, né? Então, atualmente eu estou o que se chama de agregada. A gente continua dentro da força, eu continuo na ativa, porém eu estou agregada para concorrer a um pleito eleitoral. Isso é legal, não existe nenhuma restrição a isso. Então, algumas pessoas que não me conheciam começaram a atribuir a mim coisas que não eram necessariamente verdade, né? Então, mas eu acho que isso faz parte do jogo, né? Falarem mal, a oposição falar mal da gente, então quando não encontra alguma coisa, vai e busca alguma coisa que não é verdade, mas querem falar. Ok, eu não cheguei a me incomodar com isso. Né? Acho que faz parte do jogo. Perfeito. Muito bem. Quais foram os maiores desafios que a Betina enfrentou no Exército, por exemplo, né? Como primeira mulher, né? Ou como uma das minorias ali naquele processo. Se tivesse que escolher assim, 1, 2 desafios, assim, quais foram os maiores que tu enfrentou e como é que tu encarou esses desafios? Então, é muito comum as pessoas perguntarem isso, justamente por eu estar num universo masculino tão, assim, tão díspare, né? A quantidade de mulheres e a quantidade de homens. Não é um ambiente amistoso, né? Então, eu participei de alguns processos administrativos que levaram a processos militares e depois entregues ao Ministério Público. E isso também teve uma certa repercussão na minha vida pessoal. Na época, eu não tinha filho ainda, né? Então,
coisas ruins, tentativas de suborno e tal, por parte de fornecedores. Foi uma época bem complicada. Foi quando eu ainda estava no batalhão de suprimento. Mas depois a coisa restou, né, em denúncias, as pessoas foram presas, enfim. E passou, sabe? Passou, não foi por eu ser mulher que eu sofri esse período. Foi por eu ser honesta, correta. Então, eu acho que qualquer pessoa honesta e correta teria passado por isso, né? Eu às vezes me pergunto, assim, a minha mãe queria que eu fosse normalista. Tudo a ver com... Normalista, para quem não sabe, é quem faz o 2º grau, né, na escola normal, que antigamente se chamava, e fica professora do ensino inicial ali, né, do jardim e tal. E eu não queria, eu queria ser veterinária, né? Eu queria... Então, eu sempre fui um degrau à frente do que a minha mãe queria para mim. Ela queria que eu casasse, que eu fosse mãe de família, que eu fosse dona de casa. Eram outras épocas, né? Sim. Eram outros momentos. Foi o que ela fez. Ela era uma mulher sensacional. Falava holandês, alemão, francês, inglês. Ela era funcionária da Varig. Ela trabalhou na Quaker, né? Justamente pela correspondência internacional. Você é filha única? Não, eu tenho um irmão que é médico, mais velho. Mas esse era um universo que estava posto para as mulheres, né? Exato. Então, eu às vezes... A minha mãe morreu cedo e eu às vezes fico me perguntando o que ela ia achar, né? Eu não fui a normalista que casou, mãe de família, Eu era veterinária, eu entrei para o exército, eu agora estou candidata a vice do Melo. Eu queria conversar com ela, eu queria. Mas, assim, eu não posso dizer, assim, que eu tive uma vida complicada pelo fato de eu ser mulher. Ou eu lidei muito bem com isso, sabe? Então, quando aquele peão disse que eu não era mulher para lida, que eu era mulher para dentro de casa, se eu tivesse me deixado abalar por aquilo, provavelmente eu teria tido outro rumo, ficaria sofrendo, triste, né? Se eu tivesse me deixado levar por alguns entraves quando eu cheguei no batalhão, pelo fato de eu ser mulher, então... eu tinha que ter um alojamento só para mim. Onde é que iam botar a Betina? Porque não tinha alojamento feminino, né? O alojamento feminino era uma casinha separada. Então, eu nunca me deixei abalar por isso, sabe? Não sei se isso é resiliência ou se isso é a minha forma de ver as coisas. E eu realmente, eu acho, sinceramente, que as mulheres têm que ter espaço. É uma necessidade, né? Falem as sufragistas, né? No final do século XIX, início do século XX. As sufragistas, para quem não se lembra, as mulheres que lutavam pelo direito de voto. Então, a gente tem que lutar por espaço, mas a gente tem que se mostrar competente. Porque senão a gente consegue o espaço e aquele espaço fica frouxo. A gente não se ajusta, né? Então, eu acho isso, assim. Eu acho que eu ocupei muito bem os meus espaços. Eu sou muito bem vista nas Forças Armadas, né? Tanto que o Zuco quis me chamar, né, para a política. Eu acho que eu não saberia, assim, dizer muitas outras coisas. Eu achei linda a janela sobre a tua mãe. Teve uma das convidadas que a gente conversou um pouco também sobre a questão da mãe, né? A minha mãe também faleceu quando eu era bastante jovem. E eu tenho uma janela que eu acho que a gente começa a entender a mãe da gente um pouquinho mais tarde, né? E eu brinco sempre que eu digo assim, eu não conhecia a minha mãe. Eu converso tanto com mulheres, né? E eu busco tanto entender as mulheres. Só que a principal mulher da minha vida eu não entendi, porque passou o tempo e eu não acompanhei, né? E é muito forte esses laços, né? E essa marca que fica da criação, né? Dessa figura feminina na nossa vida, assim, né? Achei bem bonita essa janela que tu trouxe aí. E eu ia te perguntar, durante esse período... qual foi a tua maior realização? Trouxe várias, né? De crescimento, de galgar espaço enquanto liderança. Como é que tu vê, assim, tua maior realização nesse período todo? Então, dentro das Forças Armadas, em cada quadro, serviço, arma, escola, tu faz parte de um universo onde tu é pontuada,
né? Então, determinadas coisas pontuam, determinadas coisas tiram pontos, e isso aí vai sempre somando um bolo para depois haver promoções e toda a tua escalada dentro da força. Então, assim, como eu tive muito êxito na minha clínica, né? Eu acho que eu tive um êxito maior que a minha filha, né? E dentro da força, eu sempre fui promovida por merecimento. Coisa que, para muitas pessoas, nem sempre é possível, né? Por conta de classificação dentro da turma e tal. E eu sou o que eles chamam... Não sei se é pejorativamente ou não, mas dentro do Exército a gente é conhecido como o Exército de Porto Alegre, que são militares que não querem ser transferidos. Então, dentro da carreira, é importante a vivência nacional. Tu servir na Amazônia, tu servir em outras regiões... Ter diferentes experiências diferentes experiências, né? E eu nunca quis, porque eu queria ficar em Porto Alegre. Eu adoro Porto Alegre, não adianta fazer o quê? Podem chamar de bairrista, podem chamar do que for, não tenho. E eu morei, eu fiquei uns meses em São Paulo, morei no Rio. Rio é uma capital muito cobiçada, até mundialmente cobiçada, né? Então, eu acho que uma das minhas maiores conquistas foi isso, assim, eu sempre ser muito bem avaliada pelos meus chefes e sempre estar na cabeça da turma para promoção, e isso é mérito puro, né? Porque tu concorre com um homem. Claro. Tu concorre... Ali não interessa se tu é homem ou mulher. Aquilo ali, ser homem ou mulher não pontua nem tira ponto, sabe? Então, nesse ponto, às vezes o pessoal critica muito o Exército. Eu não conheço instituição mais democrática do que o Exército. Porque o acesso, ele independe de quem tu é, de que minoria tu vem, independe de tudo isso. O Exército, ele consegue acolher, sabe? Ele consegue acolher todos os nichos. E esses nichos lá dentro, eles viram iguais, sabe? É aquilo que eu falei. Existem diferenças? Claro que existem, né? Nós temos, por exemplo, o nosso nível de TAF, que a gente chama, que é o teste de aptidão física, ele é diferente das mulheres. Mas, assim, a nossa compleição física é diferente. E ok, sabe? Tá tudo bem, não precisa... Eu não preciso tentar ser uma fuzileira, né, musculosa que consegue subir na corda do helicóptero. Eu não consigo subir na corda do helicóptero, né? Uma das coisas que, voltando bem para trás lá na entrevista, uma das coisas que falaram é que eu era militar, no caso, né? E que lugar de militar é no quartel, mesmo eu já tendo cumprido meu tempo de quartel. E que atividade de militar é pintar... Né, rodapé, meio fio. E aí eu fiquei pensando, mas por que pintar meio fio, né? Eu não sei pintar meio fio. Então, se ser militar é saber pintar meio fio, eu tô mal na foto, porque eu não sei pintar meio fio. É bem isso, assim, os desafios, eles foram postos, os desafios foram enfrentados. Eu não tenho nem queixas, nem reclamações. Eu sou muito feliz. Muito feliz. Muito bom. E com essa experiência, tu já disse algumas frentes que são importantes, assim, mas como é que tu vê essa tua trajetória toda contribuindo, né, em que para uma gestão de um município, se esse projeto for, né, de fato escolhido pelos porto-alegrenses, como é que tu acha que tu pode contribuir nessa gestão, se eleito for? Sim. Eu tenho comigo que a minha experiência de vida, né? Então, eu tenho 59 anos. Com 59 anos, a gente tem uma carga, não que necessariamente habilite a gente para nada, por ser idoso, não é isso. Mas saber lidar com problemas, né? Administrar o município é um eterno saber lidar com problemas, porque as coisas têm que ser sempre atendidas, sempre existe uma demanda, né? Então, o arcabouço legal, né? Então, as leis que regem o município são as mesmas leis da administração pública como um todo. Tu muda de esfera, tu sai da esfera federal e vem para a esfera municipal, mas as leis são as mesmas.
Então, a razoabilidade, o bom senso, aquela coisa de tu saber comprar, de tu querer procurar a melhor opção de gastar o dinheiro público de uma forma correta, de ter lisura, eu sempre vou poder olhar no olho de alguém e dizer, olha, isso aconteceu desse jeito, isso era para ter acontecido desse jeito, mas daí nós mudamos e fizemos do jeito correto. É essa visão que envolve a experiência de vida, a gestora que soube abrir o próprio negócio, gerir muito bem e acabou indo para as Forças Armadas. Todo esse aprendizado que envolve liderança, envolve saber trabalhar em grupos, querer resolver problemas, isso eu trago comigo, né? Então, eu acho que isso é uma contribuição grande. Realmente, eu não sou uma política, né, de carreira, eu estou começando agora. Todo mundo um dia começou, né? Então, pelo menos o que eu estou trazendo já é uma bagagem e tanto para começo. Muito bem. Com certeza a Bettina hoje já inspira muitas mulheres, né? E a gente vai chegando para o finalzinho e eu sempre faço uma pergunta que é: quais são as mulheres que inspiram a Bettina? Sim. Na política ou fora delas, né? Então, por ser, né, veterinária e ser da área da saúde, da ciência, eu sempre me inspirei muito com mulheres da ciência, né? Então, a gente pode ver historicamente Marie Curie, né, que tem 2 prêmios Nobel. Gente, ela tem 2 prêmios Nobel. Um por descobrir a radioatividade, o outro ela descobriu 2 elementos químicos, acho que é o polônio e o rádio, se não me engano. Outras, a Rosalind Franklin, que as descobertas dela que deram base para descobrir o que é o DNA hoje em dia. Uma professora minha lá na USP, a Mitica, ela isolou o vírus da AIDS felina, em microscopia eletrônica, sendo uma pioneira em várias coisas que envolvem essa doença. Então, eu sempre me inspirei muito nessas mulheres de destaque científico, que tiveram muita dificuldade, inclusive, né? Tem a Berta Lutz, ela é bióloga, né, bióloga do início do século XX, e ela, super capacitada, ela se formou em Sorbonne, sabe? E ela foi impedida de assumir a direção do Museu Natural, porque ela era mulher, né? E eu sei lá, essas mulheres me inspiram muito, né? Na política, claro, a gente não pode deixar de mencionar Golda Meir, a Margaret Thatcher, que podem ser controversas, podem ser pessoas questionáveis em algumas formas de administração, mas foram mulheres importantes de destaque. A Margaret Thatcher ficou 11 anos no parlamento britânico. Uma mulher não fica 11 anos num dos lugares mais conservadores do planeta se ela não for muito boa, sabe? E é isso que eu acho, assim, as mulheres elas têm que ter espaço e têm que se mostrar boas, né? E na política, eu confesso que, assim, a Nádia, né, até porque por todo o histórico de eu conhecer ela, dela me convidar e dessa postura dela, né, que envolve uma direita com um olhar de mulher que já trabalhou na segurança pública, de mulher que é mãe, que sabe ser esposa e consegue levar, né? Isso é admirável, eu acho muito admirável. Eu vejo nela uma energia ímpar. Mesma coisa a Fernanda Bart, também, que eu estou conhecendo agora, que é uma mulher forte, de estrutura, que não se abaixa para várias coisas. Então, assim, tem tantas mulheres inspiradoras, né? Se a gente fosse ficar falando aqui a manhã inteira. A gente começou nos bastidores falando sobre agenda. Como é que tá organizar a agenda, vida pessoal? Sim. Algum pratinho está caindo aí? É uma loucura. Parece aquele circo, né? Do chinês, girando os pratinhos, assim. Eu estou tendo uma agenda bem intensa, até porque são várias coisas a serem aprendidas, né? São não só a parte que envolve a administração municipal, nas esferas que não são as mesmas, né, que no Exército, para aprender a coisa que envolve a comunicação, né, o como transmitir a ideia de uma forma objetiva, sucinta, porque eu acho que eu tenho uma tendência a ser prolixa, assim, né? Então, eu preciso de ajuda no sentido de aprender a
zipar a ideia, passar as ideias certas, e isso aí é um aprendizado. Com certeza. E a gente não tem essa cancha, quem não é da política não tem, né? E eu acho que também essa tinta política de como se relacionar com as pessoas, aprender como que a política funciona, porque todo mundo é político. A gente sabe, eu conheço Porto Alegre, eu sei quantas administrações passaram aqui, quantos partidos passaram aqui, o que restou dessas administrações. Então, a gente sabe na medida em que, se a gente vai no supermercado, a gente está vendo resultado de política. Se a gente pega um ônibus, a gente está vendo resultado de política. Se a gente pega um engarrafamento, a gente está vendo resultado de política. Então, nós somos políticos, ok. Mas uma coisa é tu participar da política como um espectador de uma coisa que está acontecendo. Outra coisa é tu entrar no protagonismo. E é essa parte que eu estou tentando aprender numa velocidade bárbara. Mas eu acho que eu estou indo bem, acho que sim. Muito bom, muito bem. E nós vamos chegando ao final do nosso programa. A Betina trouxe duas coisas que eu acho bem legal a gente falar, né? Uma delas é o treinamento de comunicação. E o nosso programa ele tem sido procurado muitas vezes para mentorar candidatas sobre isso, né? Legal. Porque não é um conhecimento que está posto para todas, né? Às vezes a gente entra, eu vejo assim, as candidatas serem convidadas, assumem os partidos, começam as suas candidaturas e às vezes não tem o mínimo da informação. Sim. E é legal dizer que a gente pode ajudar também. Achei bacana tu trazer essa frente, assim. E não, as agendas não ficam paradinhas, né? O mundo não para a gente aprender, né, Betina? E tu sabe que um dos motivos das mulheres, às vezes, não avançarem em cargos de liderança é porque elas esperam estar prontas 100%. Né? Então, elas, como se a gente pegasse uma lista de requisitos e quando tu chega no terceiro e tu vê que tu não tem ainda aquela capacitação, tu não te arrisca. Né? Sim. E é bem diferente do que tu trouxe aqui pra gente, né? Uma Betina que está aberta ao aprendizado e que está disposta a trazer essa bagagem que a vida já trouxe, assim, né? E colocar a serviço do município. Nós estamos chegando ao final do programa. Muito obrigada a todos e a todas. Se vocês acharem que este conteúdo pode interessar a mais alguém, compartilhe. Se você curtiu, deixe o seu like. Betina, eu quero te agradecer mais uma vez pela tua gentileza de aceitar fazer essa conversa conosco. Adorei, Deixo aberto adorei. se tu quiser deixar alguma mensagem. A mensagem que eu quero deixar é só no sentido de que as pessoas sempre busquem dar o seu melhor em qualquer situação, independente de sua origem, independente do seu gênero, ocupem os espaços de forma adequada e depois de ocuparem os espaços, sim, tentem sempre se aprimorar, não se escondam atrás do seu gênero para justificar erros, né? Isso não é legal, até porque se a mulher está buscando espaços, nós não precisamos ser perfeitas, mas a gente tem que escutar críticas de uma forma legítima. Se as críticas são verdadeiras, aprender com elas. Se não são, entra por aqui, sai por aqui. Não se escondam, né? Continuem perseguindo a melhoria, ela vem devagar. Eu acredito que tudo tem seu tempo, né? E que as pessoas votem sempre com muita consciência, descubram exatamente as verdades, não o que é dito, não o que é espalhado, não fake news. Descubram a verdade, votem com certeza e votem pelo que vocês acham certo. Eu acho que esse é um recado bem importante. Muito obrigada, Betina. Muito obrigada a você. Um grande abraço e até a próxima.